agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui, estar tendo essa oportunidade de trazer aqui esse conteúdo para vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Felipe Paulino, eu sou biomédico, esteta e patologista clínico, especialista em estética avançada. Hoje eu sou responsável técnico da empresa Saúde e Inovação, que é a representação da MM Optics aqui em Minas Gerais. Nós somos uma empresa especializada em equipamentos para a área da biofotônica aplicado à área da saúde em geral. Então nós temos equipamentos para a área da odontologia, dermatologia, pequenas cirurgias, pós-operatório, estética, várias áreas aí da saúde que fazem utilização da biofotônica. E eu tenho a oportunidade de atuar em todas essas áreas. Eu atuo associando, né, os meus tratamentos na área da odontologia, na área cirúrgica, na área da dermatologia, na área da estética, que é a área que eu comecei a trabalhar, como a professora Cleide citou, eu comecei a trabalhar na Biodermis Cosméticos, que é uma empresa da área da estética, e atualmente eu estou no Saúde e Inovação e ministro aula em três instituições atualmente. Uma em São Paulo, outra em Recife e outra em Natal. Além dos meus cursos aqui em Minas Gerais também. Tenho esses fixos que são todos em harmonização orofacial. Hoje eu trabalho muito com harmonização orofacial, trabalhando exclusivamente com laser e LED terapia aplicados à harmonização orofacial. Então nós temos preparo de pele, tratamentos de pele e tratamentos de intercorrência também. E eu trabalho muito na área da estética também, com os tratamentos tanto faciais, quanto corporais, quanto capilares. Então, hoje eu vou estar apresentando para vocês aí alguns conceitos da área da biofotônica que são primordiais serem entendidos para que nós possamos estar trabalhando de forma realmente científica com as luzes na área da estética, porque hoje a estética ela tem caminhado para esse caminho da estética científica com embasamento teórico científico real, mas nós ainda temos muito achismo na área da estética, principalmente no quesito laser e LED, porque acaba que as pessoas entendem que por não serem luzes com potencial fototérmico, por não serem luzes teoricamente agressivas, podem utilizar de qualquer maneira e não é dessa forma em que se trabalha. Especula-se muito sobre equipamentos, por exemplo, a máscara de LED, que é muito utilizada na área da estética, se ela realmente funciona ou não, ou alguns outros equipamentos importados. Em relação à potência de equipamento, o que é o ideal para poder estar trabalhando. Então, são muitas dúvidas que não são tão faladas atualmente na área da estética e hoje um dos principais objetivos do meu trabalho é justamente trazer essas informações para a área da saúde como um todo e para a área da estética principalmente, que é a área que eu mais atuo. Desde já eu quero falar para vocês ficarem à vontade para poder estar perguntando qualquer dúvida que vocês tiverem, independente de equipamento, independente de técnica, de aplicação das luzes de laser e LED na área da estética. Vocês fiquem à vontade de estar perguntando, porque o objetivo é que seja realmente uma conversa aqui entre nós, não que somente eu venha estar falando, mas que vocês também possam estar apresentando a opinião de vocês, se tiverem ouvido algo diferente ou algo a mais, além daquilo que eu for apresentar aqui, vocês fiquem à vontade em estar perguntando. Vou começar aqui a apresentação do meu slide. Em qualquer momento, eu vou parando, abrindo para que vocês possam estar perguntando, para que eu possa acompanhar as perguntas aqui também. Mas se alguém quiser falar alguma coisa, abre o microfone aí que eu paro um pouquinho e aí eu respondo a pergunta se for algo inerente àquilo que eu estou falando no momento. Vou abrir aqui a apresentação. Professora Cleide, só me confirma, por favor, se está tudo certo, se vocês estão vendo a apresentação para eu poder começar. Sim, tá ok, Felipe. Se você quiser dar F5 aí também, abrir a tela maior aí, pode ficar à vontade. Então vamos lá. Então, quando nós falamos de fototerapia aplicada na estética avançada, por que estética avançada? Justamente porque nós estamos falando de profissionais da área da estética com capacidade de desenvolver
raciocínio clínico, a capacidade de pensar e desenvolver tratamentos de forma individualizada para cada paciente em questão. Não os pacientes, não os profissionais que vivem de protocolo pronto, que só querem saber de protocolo e replicar uma técnica sem nem saber se ela tem um embasamento científico real. Então, a estética avançada é justamente um nível, vamos dizer assim, da área da estética, em que estão os profissionais que têm essa capacidade de desenvolvimento de raciocínio clínico, onde todos nós somos bem-vindos a partir do momento que nós entramos nessa posição de ser realmente pesquisadores na área da estética e principalmente questionar toda a informação que nós recebemos. A terapia com luz de baixo nível é a aplicação da luz em um sistema biológico para promover a regeneração de tecidos, reduzir a inflamação e aliviar a dor. Ao contrário de outros procedimentos a laser, as luzes de baixo nível não têm um mecanismo ablativo ou térmico, mas um efeito fotoquímico, que significa que a luz ela é absorvida e causa, por consequente, uma alteração química. A razão pela qual a técnica é denominada de baixo nível é que os níveis ótimos de densidade de energia fornecidos são baixos e não é comparável a outras formas de terapia a laser praticadas para ablação, corte e coagulação de tecido térmico. Aqui vocês podem observar a citação do artigo a qual eu tirei essa informação e desde já quero falar também que tudo que eu estou apresentando aqui está baseado em artigo científico. As exatas palavras que estão escritas aqui no slide, eu retirei de artigos científicos recentes, né, artigos científicos atuais, e que tem uma significância aí para a área da pesquisa na biofotônica. Então, nada aqui é minha opinião pessoal. Realmente está sendo apresentado o que está escrito nos artigos. Quando nós falamos sobre a fototerapia, nós temos que entender esses dois conceitos, que é o conceito de cromóforo e o conceito de fotoaceptor. Não existe fototerapia se nós não conhecermos sobre cromóforo e fotoaceptor. O que são os cromóforos e os fotoaceptores? Esses dois nomes são sinônimos para estruturas-alvo no nosso organismo que recebem determinado comprimento de onda e a partir do momento que elas receberam esse comprimento de onda, elas absorvem essa luz e a partir disso desencadeiam uma reação fotobiológica. Então, quando nós vamos escolher um comprimento de onda, que é a luz, que eu estarei falando mais à frente sobre os conceitos, quando o cromóforo recebe esse comprimento de onda, ele irá desencadear uma reação fotoquímica ou uma reação fotobiológica. Então, para que eu escolha um comprimento de onda adequado para o meu tratamento, eu tenho que saber qual cromóforo-alvo eu quero influenciar nesse tratamento. Por isso que, uma coisa que as pessoas me perguntam muito, por exemplo, Felipe, qual a luz utilizada depois do microagulhamento? Qual a melhor luz para ser utilizada após o microagulhamento? É a luz vermelha? É a luz âmbar? É a luz infra? É a luz azul? É a luz verde? Para que nós possamos entender qual que é a melhor luz para ser utilizada após o microagulhamento ou em qualquer outra situação, nós temos que entender qual é o objetivo do nosso tratamento e, a partir do objetivo, quem que nós queremos estimular nesse tratamento. Então, por exemplo, se nós estamos falando de um microagulhamento para rejuvenescimento tecidual, nós queremos estimular fibroblasto a produzir colágeno e elastina. Nós queremos estimular queratinócito para poder estar renovando a camada epidérmica. Nós queremos estimular células de defesa a liberarem fatores de crescimento que vão estimular a angiogênese e nutrição daquele tecido. Então, se eu sei a célula que eu quero estimular, eu sei o meu cromóforo-alvo e eu sei a luz que eu irei escolher. Então, uma dica que eu já quero deixar para vocês aqui é, na escolha prática em que cor de luz utilizar, saiba o objetivo do seu tratamento. Se você entende o objetivo do seu tratamento, a fisiologia do seu tratamento, você sabe qual comprimento de onda você irá utilizar, qual cor você irá utilizar. Se você não entende o objetivo do seu tratamento, você não irá conseguir aplicar a luz adequada. Então, não é qualquer luz
que faz qualquer coisa. Cada luz tem um mecanismo de ação específico baseado no seu cromóforo-alvo. E agora eu vou estar falando para vocês os principais cromóforos já descritos. Não que não existam outros cromóforos, porém, esses a qual eu irei citar é os que mais estão esclarecidos na literatura científica. Respiração mitocondrial. A pesquisa atual sobre o mecanismo das luzes de baixa intensidade envolvem as mitocôndrias. Foi proposto que o citocromoceoxidase é o fotoaceptor primário para a faixa de vermelho e infravermelho próximo. NIR é infravermelho próximo. Em células de mamíferos, porque os espectros de absorção obtidos para citocromoceoxidase em diferentes estados de oxidação foram considerados muito semelhantes aos espectros de ação para respostas biológicas à luz. Então, grande parte do mecanismo de ação dos comprimentos de onda vermelho e infravermelho estão baseados na absorção por esses comprimentos de onda por parte do citocromoceoxidase na cadeia respiratória mitocondrial. A absorção de fótons pelo citocromoceoxidase leva a estados eletronicamente excitados, consequentemente, pode levar à aceleração das reações de transferência de elétrons, mas transporte de elétrons necessariamente causa aumento na produção de ATP, que é adenosina trifosfato, a molécula de energia do nosso organismo. Se nós queremos que um queratinócito venha estar se proliferando, se nós queremos que um fibroblasto produza colagelastina, ele precisa de ATP. Então, energia é a base de tudo. Daqui eu já deixo uma outra observação, aliás, duas observações. Eu estou falando de luzes de baixo nível. Não estou citando especificamente laser nem LED, porque as pessoas têm muita dúvida sobre laser e LED. Se o laser é melhor do que o LED, se o LED é melhor do que o laser. Ambos têm um mecanismo de ação semelhantes quando comparado em artigos científicos. Então, vai depender a sua escolha entre trabalhar com laser ou trabalhar com LED de acordo com o objetivo do seu tratamento. Se você precisa de um trabalho mais pontual ou se você precisa de uma luz mais expansiva, eu vou falar um pouco mais disso, um pouco mais à frente eu irei citar a respeito disso. E quando nós falamos de mais energia para a produção celular, muito cuidado, porque tem muitas pessoas hiperpigmentando a pele do paciente com luz de baixa potência, sem saber que a luz tem essa capacidade. Porque quando nós falamos de hiperpigmentação, geralmente correlaciona-se com uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, a ideia é que a hiperpigmentação só é causada por uma lesão inflamatória. Isso não é verdade. Quando nós falamos de um comprimento de onda com o poder de estimular a produção de ATP nas nossas células que têm as mitocôndrias, nós estamos falando também do melanócito. Então, nós também podemos estar estimulando os melanócitos a produzirem melanina com uma luz de baixa potência. Então, nós temos que tomar esse cuidado ao associar as luzes nos nossos tratamentos, principalmente nos pacientes de fototipo mais alto e nos pacientes que almejam clareamento de pele. Óxido nítrico e luz de baixa intensidade. A atividade da citocromoceoxidase é inibida pelo óxido nítrico. Essa inibição pode ser explicada por uma competição direta entre óxido nítrico e O2 e pelo centro binuclear reduzido da citocromoceoxidase, e essa ligação é reversível, por isso que é capaz de causar o fotodesligamento do óxido nítrico através da irradiação com comprimento de onda com as luzes de baixa potência. Com base na capacidade dessas luzes em modular o metabolismo celular, os fatores de transcrição responsáveis pela expressão gênica, verificou-se que ela tem uma capacidade de estar alterando essa expressão, e uma célula importante a ser citada aqui é justamente o fibroblasto. Os perfis de expressão gênicas de fibroblastos humanos, irradiados por luz vermelha de baixa intensidade, mostram que a irradiação pode afetar a expressão de muitos genes pertencentes a diferentes categorias de funções.
A irradiação dessas luzes estimula o crescimento celular diretamente através da regulação da expressão de genes relacionados à proliferação celular e indiretamente através da regulação da expressão de genes relacionados à migração e remodelação celular, síntese e reparo de DNA. E quando nós falamos de síntese e reparo de DNA, nós estamos falando de um tratamento extremamente eficaz para reverter o fotoenvelhecimento. Uma luz muito utilizada para poder reverter o fotoenvelhecimento é o comprimento de onda âmbar, amarelo, laranja, né? Tem diversos nomes, mas é mais conhecido como âmbar. Canal iônico e potencial de membrana. Quando nós falamos sobre potencial de membrana, nós estamos falando sobre a capacidade das nossas células em produzir. Todas as nossas células precisam realizar potenciais de membrana para que elas possam estar produzindo. Então, nós, mais uma vez, estamos trabalhando diretamente sobre a produção celular. Aqui eu estou passando de forma mais rápida essas informações que estão escritas para que vocês possam ver esse embasamento. Mais à frente eu vou falar sobre o mecanismo de ação de cada comprimento de onda em específico. Aí eu vou pausando, levando para a nossa prática clínica, como que nós podemos associar no nosso dia a dia. Outra hipótese diz respeito aos canais de íons sensíveis à luz, que podem ser ativados, permitindo que o cálcio entre na célula. Após os eventos iniciais de absorção de fótons, várias vias de sinalização são ativadas por espécies reativas de oxigênio, levando à ativação de fatores de transcrição. Espécies reativas de oxigênio, que são radicais livres, em alguns casos são essenciais para o sucesso nos tratamentos. Pouquíssimas pessoas sabem os efeitos benéficos dos radicais livres na nossa pele, porque geralmente só se correlaciona radical livre com um efeito ruim, sem saber que microagulhamento, peeling, radiofrequência, luz de baixa intensidade e diversas outras metodologias estimulam a formação de radicais livres. E os radicais livres são essenciais para os resultados dos nossos tratamentos. Eles se tornam maléficos quando eles estão em alta, quando eles estão em níveis mais altos do que deveriam estar. Aí esses radicais livres se tornam maléficos. Porém, em alguns casos, eles são extremamente benéficos. Por exemplo, não existe resultado em microagulhamento sem radical livre, assim como o radical livre em excesso pode destruir completamente os resultados de um microagulhamento. Por isso, nós temos que ter esse cuidado na estimulação dos radicais livres. Esses fatores de transcrição podem levar ao aumento da expressão de genes relacionados à síntese de proteínas, migração e proliferação celular, sinalização anti-inflamatória, proteínas anti-apoptóticas, enzimas antioxidantes, células-tronco e células progenitoras parecem também ser particularmente suscetíveis à laser terapia, à luz, terapia com luz de baixa intensidade. Tem artigos, por exemplo, mostrando a estimulação de células-tronco para que elas venham trabalhar se diferenciando em várias células em pós-cirúrgico, em lesões ósseas, diversos tipos de lesões extensas. Fator de crescimento de fibroblasto e fator de crescimento de queratinócito. Esses fatores de crescimento desempenham um papel fundamental no processo de cicatrização de feridas, mediando a transferência de sinais entre o epitélio e o tecido conjuntivo, especialmente ambos esses fatores a qual eu citei. Sabe-se que o BFGF é um potente mitógeno e quimioatraente para células endoteliais e fibroblastos, além de acelerar a formação de tecido de granulação e induzir reptilização. O KGF é produzido por fibroblastos e exerce uma ação parácrina, que é uma ação de influência nos queratinócitos, sendo responsável pela proliferação e migração de células epiteliais, bem como pela manutenção da estrutura normal do epitélio. Informação essa que está citada no trabalho de Freitas e Hamblin. Hamblin é um dos maiores pesquisadores que existe na área da biofotônica. Proliferação. Vários tipos de células podem ter seus níveis de proliferação aumentados por fotobiomodulação, PBM é fotobiomodulação,
Os queratinócitos, por exemplo, mostraram uma proliferação aumentada após a irradiação da luz de 660 nanômetros. 660 nanômetros quer dizer que eu estou falando de uma luz vermelha, acompanhada por uma expressão aumentada da ciclina D1 e uma maturação mais rápida dos queratinócitos na migração para os locais da ferida, através da expressão de proteínas envolvidas no processo de proliferação epitelial. Isso é útil para a melhoria da cicatrização epitelial. Além disso, os fibroblastos irradiados com luz de 632,8 nanômetros, ainda uma luz vermelha, tiveram sua proliferação estimulada e sua viabilidade celular aumentada, demonstrando o efeito estimulador da fotobiomodulação e a utilidade dessa terapia no processo de cicatrização de feridas. Síntese proteica. A síntese proteica estimulada pela fotobiomodulação, a fotobiomodulação foi capaz de estimular, de aumentar a expressão de síntese de proteínas relacionadas à proliferação e maturação das células epiteliais P63, CK10 e CK14. De fato, a luz de baixo nível pode aumentar a expressão de várias outras proteínas. Um exemplo é a expressão aprimorada do colágeno tipo 1 pelos fibroblastos 2 dias após a irradiação com luz de 810 nanômetros, como demonstrado por Frozenfar e seus colaboradores lá em 2003. Resumindo, então, os cromóforos primários foram identificados como citocromos oxidase nas mitocôndrias e canais de íon de cálcio. Efeitos secundários incluem o aumento da produção de ATP, fatores de transcrição que vai desencadear uma cascata de efeitos biológicos no nosso organismo e ressaltando que a fotobiomodulação pode produzir, sim, espécies reativas de oxigênio em células normais, mas quando usado em células com estresse oxidativo, que é um tipo de lesão, ou em modelos animais de doenças, os níveis de espécies reativas de oxigênio são reduzidas. A informação é essa bem atualizada de 2017. Pessoal, alguém tem alguma dúvida até aqui? Vou entrar agora sobre conceitos físicos elementares. Professora Cleide, se já tiver alguma dúvida nos comentários, você pode abrir seu microfone e me falar aqui, por favor, tá? Que eu vou continuando. Tá joia, Felipe. Tá ok. Pessoal, fiquem à vontade em perguntar, viu? Vamos lá, então. Pode falar. Eu vou anotar aqui as informações, quem fizer pergunta, mas está todo mundo assim ouvindo direitinho aí. Creio Ótimo. que no final as perguntas surgirão. Ótimo. Então vamos lá. Características de uma onda: frequência, comprimento de onda, potência, energia e tempo. Essas características são fundamentais para que nós possamos entender como é o funcionamento, como são os parâmetros dos equipamentos de fototerapia e como nós entendemos o mecanismo de ação desses equipamentos baseado no comprimento de onda utilizado em cada tratamento. Aqui, pessoal, essas informações são essenciais para que nós possamos até mesmo atuar enquanto profissionais, porque eu vejo muitos profissionais passando, às vezes, informações erradas por não ter o conhecimento necessário, assim como eu também já vi vendedores de equipamento passando algumas informações que eu irei citar aqui de uma forma errada para poder estar vendendo um equipamento. E acaba que isso confunde muito os profissionais. Muitas pessoas me perguntam, por exemplo, sobre comprimento de onda, como se comprimento de onda tivesse alguma coisa a ver com potência, e comprimento de onda não tem nada a ver com potência. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o trabalho. Qual é a energia necessária a ser aplicada em cada procedimento? Por exemplo, quando eu quero estimular pós um microagulhamento, qual dose eu utilizo? Quanto tempo de luz eu vou estar aplicando? Quando eu quero estimular em tratamentos capilares, qual dose eu utilizo? Quando eu quero trabalhar sobre gordura localizada para causar membranas, né? Aberturas transitórias nas membranas dos adipócitos, para eu venha estar tendo resultados nos tratamentos de gordura localizada, para que eu venha estar tratando celulite, flacidez corporal por outros parâmetros. Então, esses conceitos são fundamentais para que nós possamos atuar enquanto profissionais nessa área. Frequência, número de ondas por segundo,
Comprimento de onda, distância de uma crista a outra é expressa em nanômetros. Vou falar sobre comprimento de onda com uma imagem a seguir. Potência está em watts ou em miliwatts, trabalho ou energia está em joule, e aí nós temos o tempo, que geralmente é expresso em segundos, e todos esses têm uma equivalência. Comprimento de onda, pessoal, então, como eu falei anteriormente, ele não tem nada a ver com potência. Por que eu estou citando isso? Porque muitas pessoas têm dúvida nessa parte em relação ao comprimento de onda. Pessoas já me perguntaram, já vi profissionais, já vi vendedores falando, por exemplo, que uma luz de 808 nanômetros é mais eficaz do que uma luz de 400 nanômetros, porque os nanômetros são maiores. Então, isso quer dizer que a luz é mais potente. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nanômetro diz respeito à cor da luz e o poder de penetração. Baseado no comprimento de onda, nós teremos uma reação fotobiológica, mas não tem nada a ver com potência. O poder de destruição de uma luz está baseado em miliwatts. Então, se eu tenho, por exemplo, um equipamento de 100 miliwatts, eu sei que eu tenho um equipamento de baixa potência, com comprimento de onda de 660 nanômetros, por exemplo. Se eu tenho um equipamento de 1.600 miliwatts, eu estou falando de um equipamento de alta potência, mas ele pode ter 660 nanômetros da mesma forma do equipamento de baixa potência. Isso quer dizer que a cor é a mesma, mas os objetivos são outros porque a potência é bem maior. Assim como nós podemos ter equipamentos com potências menores também. Equipamentos com 50 miliwatts, com 20 miliwatts, com 10 miliwatts. Então, ao procurar um equipamento de fototerapia para estar adquirindo, nós temos que olhar principalmente o comprimento de onda para saber se o comprimento de onda está adequado para ser trabalhado naquilo que nós almejamos e a potência do equipamento, para poder saber se ele está na potência adequada. A grande maioria dos equipamentos está em 100 miliwatts. Os equipamentos que eu particularmente indico e utilizo são os de 100 miliwatts, porque os parâmetros deles são mais fáceis de serem calculados. Não quer dizer que com mais ou menos não possam ser trabalhados, mas existem cálculos físicos relativamente complexos para que nós possamos estar fazendo essa comparação. Então, muito cuidado com o protocolo pronto, porque às vezes eu vejo muitos profissionais tendo problemas por replicar protocolos. Como eu falei anteriormente, eu trabalho muito com tratamento de intercorrência. Eu recebo muita intercorrência de outros profissionais para eu poder estar desenvolvendo o tratamento. E muitas das intercorrências vêm justamente disso, protocolo pronto. Às vezes o profissional viu num protocolo, por exemplo, aplicar 10 minutos da luz de comprimento de onda 660 nanômetros. E aí a pessoa não sabe qual que é a potência do equipamento utilizado em questão e replica esses 10 minutos com o equipamento que ela tem. Se o equipamento dela for mais potente do que o equipamento em questão no protocolo, ela vai lesionar a pele do paciente. Então, ela tem que saber a equivalência para o equipamento que ela está utilizando. Por isso que não existe protocolo pronto na área da fototerapia. O profissional tem que saber desenvolver ou equiparar os próprios parâmetros para o equipamento que ele possui. Então, vamos lá. Comprimento de onda, vocês veem aí uma seta, né? Daqui até aqui, na crista de uma onda, isso é o comprimento de onda. O comprimento de onda, então, ele é diretamente interligado com a frequência. Quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. O que isso significa para a nossa prática clínica? Se algum de vocês que está assistindo já trabalha com fototerapia e tem um equipamento de luz azul, muito provavelmente vocês já viram o paciente de vocês relatar que a luz azul esquenta mais do que as outras luzes. A luz azul esquenta mais do que as outras luzes justamente porque a frequência dela é maior. Então, ela tem mais energia na hora que ela entrega para o tecido, naturalmente ela vai esquentar mais. Então, é totalmente comum você ter um equipamento, por exemplo, que tem luz azul e luz vermelha. Você usa 5 minutos de luz azul e 5 minutos de luz vermelha. Luz vermelha praticamente não esquenta. Luz azul esquenta muito por conta dessa frequência. E o comprimento de onda quer dizer o poder de penetração dessa luz no tecido.
Se nós queremos trabalhar, por exemplo, com lesão óssea, o comprimento de onda que vai nos atender é o infravermelho. Um comprimento de onda azul dificilmente vai chegar na região óssea, justamente porque esse comprimento diz respeito ao poder de atuação. Então, vamos levar isso para a nossa prática clínica. Estou fazendo um tratamento facial, fiz um microagulhamento e quero fotobiomodular o meu microagulhamento. Uma das perguntas que geralmente me fazem é se pode ou não, né, aplicar luz imediatamente após o microagulhamento ou só 3 ou 7 dias depois. Se for a dúvida de um de vocês, pode perguntar aí também que eu respondo. Então, se eu estou fazendo tratamento facial, estou trabalhando em conjunto com um microagulhamento e eu quero fotobiomodular uma lesão superficial, eu vou escolher um comprimento de onda vermelho, por exemplo, porque eu quero trabalhar de forma superficial naquela lesão. Agora, estou trabalhando, por exemplo, sobre força muscular. Eu uso muito o infravermelho em tratamento musculares quando eu trato principalmente intercorrências de toxina botulínica. Então, às vezes a pessoa aplica um botox na região frontal, na região de testa, erra o músculo, pega um músculo errado e tem pitose palpebral. E aí, para poder reverter o efeito da toxina botulínica, nós utilizamos o comprimento de onda infravermelho, porque ele chega no músculo com muita facilidade, coisa que os outros comprimentos de onda não conseguem fazer. Então, baseado na profundidade em que você quer atuar, você escolherá o seu comprimento de onda. Daí, vamos para outro parâmetro. Baseado no objetivo do seu tratamento, você irá escolher o seu comprimento de onda. Mais à frente eu vou falar o mecanismo de ação de cada comprimento e aí vocês vão entender como escolher de acordo com o objetivo do tratamento. Aqui, então, o espectro eletromagnético, uma imagem com o espectro eletromagnético. Observem que abaixo de 400 nanômetros e acima de 750, eu estou em ultravioleta e infravermelho, respectivamente. Deixo um adendo aqui para vocês. Infravermelho e ultravioleta, nós não vemos. Não está no nosso espectro de visibilidade. Por que eu gosto de citar isso? Depois de um acontecido, eu sempre cito isso. Eu não me recordo nenhuma aula que eu ministrei que eu não citei isso. Luz infravermelha, pessoal, nós não vemos. Nós não enxergamos luz infravermelha. Esse equipamento aqui, por exemplo, é um equipamento de infravermelho. Tá dando para ver o equipamento? É um equipamento de vermelho e infravermelho. Ele tem a chamada luz guia. O que é a luz guia? No momento que eu acendo a luz vermelha, o infravermelho, acende uma pequena luz infravermelha e acende uma pequena luz vermelha. Isso é luz guia. Eu não estou vendo o infravermelho. Eu estou vendo um feixe de luz vermelho, que é a minha luz guia. Por que eu cito isso? Porque já aconteceu, já vi acontecer o seguinte: a pessoa compra um equipamento que tem infravermelho e não sabe que infravermelho nós não vemos. E ela liga o equipamento e o infravermelho naturalmente não acende, né? Nós não vemos ele acender. Aí a pessoa vira o equipamento para os olhos. Isso vai prejudicar a visão da pessoa que fizer isso. Por isso que eu já deixo essa informação para vocês. Equipamento com infravermelho, nós não vemos. Eu vou ligar aqui o equipamento para que vocês possam ver, já que vocês estão conseguindo ver aí. Vou ligar ele aqui, colocar no infravermelho, para que vocês possam entender o que eu estou falando. Felipe, Oi? Oi? Esse aí é o ILIB? É, o ILIB. Ele tem a pulseira de ILIB aqui. O ILIB, sim. Vou colocar aqui o óculos. Meu boneco também de óculos. Meu companheiro. Minha esposa está rindo aqui. Então, ligo o equipamento. Tá dando para ver a luzinha vermelha? Isso, pessoal, é luz guia. Isso não é infravermelho, tá? Isso aqui é um feixe de luz vermelho para que o aplicador saiba que o infravermelho está ligado. Isso evita acidente de trabalho e também faz com que nós consigamos ver onde a luz está indo. Por exemplo, o dentista que trabalha lá em intracanal, ele tem que saber onde a luz está indo. Então, os equipamentos têm essa luz guia. Mas muitos equipamentos não têm luz guia. Então, nós ligamos o equipamento no infravermelho e não dá para ver nada.
Terminando de explicar a imagem aqui, então, nós vemos que 400 nanômetros estamos em uma luz violeta, 450, luz azul, 550 aproximadamente, luz verde, 590, 600, luz âmbar, 660, vermelho, acima de 750, infra. Isso, pessoal, é regra internacional, são parâmetros internacionais. Então, seja equipamento brasileiro, seja equipamento de fora, se você ligar um equipamento, por exemplo, que está escrito somente o comprimento de onda, não está escrito a cor, está escrito somente assim, 660 nanômetros, você tem certeza absoluta que é uma luz vermelha. Já aconteceu, por exemplo, de profissional ir trabalhar em algum lugar, às vezes ir dar aula em algum lugar, chega lá, tem um equipamento de luz, ele liga o equipamento e ao invés de estar escrito luz vermelha, está só 660 nanômetros. Aí a pessoa me liga e pergunta, Felipe, 660 nanômetros, que luz que eu vou trabalhar? Luz vermelha. Então, isso aqui é regra. Nós temos que aprender para poder aprender a desenvolver protocolos e também ler protocolo e artigo científico. Nem todo artigo científico vem escrito, foi utilizado tal dose de luz vermelha. Alguns vem escrito, foi utilizado tal dose de luz 660 nanômetros, associado com uma luz de 808 nanômetros, seguido pela aplicação de uma luz de 450 nanômetros. Então, nós temos que saber qual luz está sendo referida pelos nanômetros que está sendo falado. Muito cuidado, pessoal, a esse conceito aqui, tá? Reflexão, por dois motivos. Primeiro, reflexão associada a produto cosmético errado, perda de resultado. Eu vejo muitas pessoas aplicando luz com argila. Passa argila no rosto e vai com a luz por cima. Passa, por exemplo, uma máscara de ouro no rosto e vai com uma luz por cima. Sendo que esses são refletores, eles vão refletir a luz. Então, se você associar um cosmético errado, você estará refletindo a sua luz e não terá o mecanismo de ação que você precisa daquele comprimento de onda. Então, existe hoje a chamada cosmética fotoativa, cosmética fotopermeável, terapia fotodinâmica, que são produtos específicos para serem associados com luz de laser LED. Não é qualquer produto cosmético que pode ser associado com laser LED. Eu gosto de citar isso porque eu já trabalhei da forma errada por muito tempo, associando qualquer produto e não via resultado. Depois que eu aprendi que eu não podia associar qualquer produto, que são produtos específicos que podem ser associados. Outro detalhe, outro cuidado com a reflexão é em relação a acidente de trabalho. Sempre utilizar com óculos de proteção adequado para o seu equipamento. Por quê? É muito comum hoje em clínica de estética trabalhar, por exemplo, com bandeja metálica. É muito comum ter espelho, né, lá no consultório do profissional da área estética. E se você tiver essa saída apontando para uma superfície refletora e olhar diretamente para aquele reflexo, você terá prejuízo na sua visão. Então, tem que ter muito cuidado com essa reflexão ao operar o equipamento. Por isso que sempre operar com o equipamento de proteção adequado. Se você tem um auxiliar que atua com você, ele também tem que ter. Se a sua secretária entra na sala, ela também tem que ter, porque é grave. Apesar de não serem luzes com potencial destrutivo, uma irradiação direta do feixe de luz pode sim trazer prejuízos para a visão. E aqui, a absorção. A absorção é o fenômeno que consiste no fato da luz ser absorvida pelos átomos ou moléculas do material incidente, e essa absorção pode ser parcial ou ela pode ser total. É a absorção que vai realmente importar nos nossos tratamentos. Entender quem está absorvendo a minha luz, qual célula, qual molécula está absorvendo a minha luz e qual reação fotobiológica está sendo desencadeada no organismo do meu paciente. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre tipos de equipamentos, para que vocês venham entender como cada modelos, né, de equipamentos no mercado, porque muitas pessoas hoje mesmo me chamaram perguntando sobre isso e todo dia me chamam perguntando sobre isso. Qual que é o melhor equipamento para que eu possa comprar e trabalhar com fototerapia?
o melhor equipamento é o equipamento que atende o seu trabalho em todos os parâmetros. Parece uma resposta óbvia, mas gera muita dúvida. Então, entender os parâmetros de cada equipamento é fundamental. Aqui eu estou mostrando 4 equipamentos, que são os equipamentos que eu tenho, estou com eles aqui para poder demonstrar para vocês, equipamentos que eu gosto de utilizar, todos da marca MM Optics, que é a empresa que eu trabalho, porém, já deixo aí para vocês que não são os únicos equipamentos eficientes no mercado. Tem muitas pessoas que me perguntam, você trabalha com esses equipamentos, mas você não indica outros? Claro que eu indico. Se o equipamento lhe atender de acordo com os parâmetros necessários, ele te atende perfeitamente. Muitas pessoas me perguntam sobre a máscara de LED. Ontem, na aula que eu ministrei, me perguntaram sobre a máscara de LED e sempre eu recebo essa pergunta. Máscara de LED funciona? Máscara de LED atende aos tratamentos? E a minha resposta eu já deixo aqui para vocês, que provavelmente será a dúvida de um de vocês. Máscara de LED, até hoje, não tem comprovação científica consistente para ser aplicado na fototerapia. Eu sempre procuro atualizar, essa semana mesmo eu atualizei as minhas pesquisas e até hoje nenhuma máscara de LED ela comprovou ter os parâmetros necessários. Por isso que eu não utilizo e não indico. Não que não haja. Talvez haja uma máscara de LED que serve os parâmetros, mas se houver, eles ainda não divulgaram esse equipamento, não divulgaram esses parâmetros. Então, é uma questão de conhecer os parâmetros e conhecer o equipamento. Então, eu não falo mal de equipamento nenhum, de empresa nenhuma. Por isso que se vocês quiserem perguntar sobre qualquer equipamento, fiquem à vontade. É uma questão de parâmetros. Se ele segue os parâmetros, ele é efetivo. Se ele não segue, ele não é indicado para os nossos trabalhos. Aqui agora, antes de eu entrar sobre mecanismo de ação das luzes, eu vou fechar um pouco a apresentação. Fechar aqui um pouco a apresentação. Para eu poder trocar de câmera, colocar aqui na minha webcam. A Vanessa falou, né? Já ia perguntar da máscara de LED, sempre pergunto. Máscara de LED geralmente é uma dúvida, né? Vamos lá, Isadora Figueiredo, estou lendo os comentários aqui, concordo em gênero, número e grau com você, professor Felipe. Vamos ver. Tem algumas pessoas falando que não estão me ouvindo. Se o áudio estiver ruim para alguma de vocês, pode falar aí. Vamos lá. Vanessa perguntou, a marca Ponce é bom? Vanessa, o Ponce é outro equipamento que sempre me questionam, recentemente me questionaram sobre o Ponce, e eu sempre respondo o seguinte, o Ponce, ele não tem os parâmetros divulgados. Os parâmetros do Ponce são muito confusos. Eu já entrei em contato até mesmo com a empresa diretamente pedindo esclarecimento dos parâmetros, por quê? Eu sou professor da pós-graduação em tricologia da Faculdade Newton Paiva. E lá tem uma aluna que tem o Ponce e ela queria desenvolver um trabalho científico utilizando o Ponce e eu estava ajudando ela nesse trabalho. Por isso eu queria os parâmetros dele. E eu busquei os parâmetros na internet, busquei com a empresa, busquei com pessoas que revendem e ninguém tem os parâmetros adequados dele. E eu sempre falo o seguinte, se você, não somente você, né, quem está ouvindo e tem os parâmetros do Ponce, tem dúvidas sobre ele, fiquem à vontade em estar me encaminhando esses parâmetros, porque eu também quero saber os parâmetros dele para poder entender como ele funciona. O que eu sei dos parâmetros que são divulgados as luzes dele têm uma potência alta, que é até uma potência relativamente perigosa para os tratamentos, para alguns tratamentos. Por isso que é necessário saber os parâmetros para poder aplicar essa luz com potência mais alta da forma correta. Não que ele não seja eficaz, não que ele não sirva para os tratamentos. Não estou falando isso. Na verdade, o que eu estou falando não tem informação suficiente sobre ele para que nós possamos trabalhar com segurança, né, com esse equipamento. Assim que as informações forem divulgadas, nós vamos saber se sim ou não, se é ou não um bom equipamento. Vou trocar de câmera aqui, só um minutinho.
Quem comentou sobre equipamento de ILIB aí, tiver dúvida também sobre ILIB, quiser perguntar, eu não coloquei ILIB na aula aqui não, mas se quiser perguntar sobre ILIB, fica à vontade. Pessoal, mostrando aqui o equipamento, tá? A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui são os parâmetros do equipamento. Vou ligar ele. Isso, aqui está posicionado para que vocês possam ver. Então vamos lá. Esse aqui é o equipamento Venus da MM Optics. Ele é um equipamento que possibilita trabalhar com laser e LED juntos. E isso é uma funcionalidade muito grande, porque acaba que otimiza, né, os nossos tratamentos, o tempo dos nossos tratamentos. Aqui o equipamento ele dá essas opções. Trabalhar com LED terapia, laser terapia ou LED e laser terapia, que são os comprimentos de onda juntos. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. Tem equipamentos que tem nessa tecnologia, e aí aqui nós conseguimos ver, ó, ele já traz LED azul 450 nanômetros e LED âmbar 590 nanômetros. Não é todo equipamento que vem escrito a cor, né? Que está escrito LED âmbar e LED azul. Alguns vem escrito só os nanômetros. Abro aqui no azul. Aqui ele me dá o tempo, para que eu possa escolher o tempo no meu tratamento. E aqui embaixo ele já me dá a dose em joule equivalente a esse tempo. Então, eu estou em 10 segundos e já tenho 1,5 joule. Se eu coloco 20 segundos, eu vou para 3 joules. Então, esse equipamento eu estou mostrando para vocês, porque esse equipamento já traz essa conversão automática. Nem todos trazem. Por exemplo, eu tenho outros 2 equipamentos aqui que eles não trazem essa conversão automática. Então, nós temos que saber qual que é a equivalência. Agora, eu vou mostrar para vocês a diferença básica entre um LED e um laser. Tá? Vou mostrar para vocês aqui a diferença entre o LED e o laser. Lembrando que o LED ele é expresso em tempo e o laser, aqui nesse caso, também está em tempo, mas geralmente é em joule, e aqui embaixo já está o joule. Olha só a equivalência. A cada 10 segundos, 1 joule de energia. E isso nos equipamentos de 100 miliwatts, como é o caso desse equipamento aqui. Se o equipamento tem, por exemplo, 50 miliwatts, já não é essa regra. Se o equipamento tem 180 miliwatts, não é essa regra. Tem que fazer um cálculozinho para poder estar fazendo a adaptação. Vou estar voltando aqui para a outra câmera. Liga o vácuo para mim, por favor. Vou só ligar o outro equipamento aqui para que vocês possam ver essa diferença. Desligar esse e vou ligar o outro equipamento, enquanto eu leio as perguntas. Nina Gomes perguntando sobre o equipamento PhotonLyse. Só um minutinho que eu já te respondo, Lina. Vou virar aqui para o meu outro equipamento. Esse é um equipamento de vacuoterapia com laser. Deixa eu chegar um pouco mais para cá. Aliás, para cá, que é onde eu quero. Aqui, chegando na parte do laser, ele dá o tempo. Laser ligado, comprimento de onda. Vejam que aqui ele só dá o número 660 e 808. Ele não fala qual cor é, mas eu sei que 660 é vermelho e 808 é infravermelho. Nós temos essa certeza que isso é uma regra. Então, 660 luz vermelha, ele já me dá aqui, em 1 minuto, eu terei 18 joules, porque esse equipamento tem 3 diodos de luz vermelha. Então, a cada 1 minuto eu vou ter 6 joules, 3 vezes 6, 18. Então, como eu tenho 3 diodos, eu vou ter 18 joules aqui. Aqui são alguns parâmetros para que vocês possam entender como funciona a adaptação em cada equipamento. Vou voltar para a minha câmera agora. Voltei. Pode desligar o vácuo, por favor. Agora, eu vou mostrar para vocês a diferença entre o laser... Liga o New Skin de novo, por favor. Entre o laser e o LED. O New Skin não, perdão, o Venus. Quando nós falamos de mecanismo de ação,
laser e LED trabalham igualmente em relação aos seus cromóforos, em relação ao tempo. Então, o mecanismo de ação e funcionalidade é a mesma. Consequentemente, eficácia é a mesma. Se vocês verem alguém falando, eu digo isso porque eu já vi muitas pessoas falando, que laser é mais eficaz do que LED, isso não é verdade. Laser e LED trabalham igualmente se eles tiverem os mesmos parâmetros. Se eles atenderem o mesmo comprimento de onda, a mesma potência, o trabalho é o mesmo. O que vai mudar? Colimação. Laser, feixe colimado, LED, feixe expansivo. Se vocês forem em alguma clínica, em algum simpósio, congresso, qualquer lugar, e tiver um equipamento de luz, e vocês não tiverem informação se é um equipamento de laser ou se é um equipamento de LED, através da colimação, você já tem uma dica para poder saber. Se vocês verem um equipamento com uma luz muito aberta, quer dizer que é um equipamento de LED. Se vocês verem um equipamento com uma luz fechada, colimada, é um equipamento de laser. Aqui eu vou ligar para vocês terem essa ideia, o LED e o laser juntos nesse equipamento, para vocês terem ideia dessa colimação. Tem casos que o LED atende, tem casos que o laser atende. Por exemplo, se eu for trabalhar em área corporal e eu tiver um LED, eu vou ter uma luz mais expansiva. E se eu quero trabalhar de forma mais superficial, o meu LED vai otimizar o meu tempo de tratamento, porque eu vou fazer menos pontos. O meu laser mais pontual, eu vou ter que fazer mais pontos. Agora, se eu fizer um trabalho preciso, por exemplo, se eu quero fazer uma drenagem linfática trabalhando sobre um ramo de linfonodos específico, eu vou trabalhar com laser, porque eu quero atingir uma área específica. Quando nós vamos trabalhar em intercorrência de toxina botulínica, como eu citei anteriormente, geralmente nós trabalhamos com laser. Por quê? Eu quero pegar um ponto só. Eu não quero pegar toda a área. Por exemplo, a pessoa fez toxina aqui na área frontal e só esse músculo aqui ela pegou errado. Então, eu vou aplicar um laser aqui, porque se eu aplicar um LED, eu vou irradiar uma área maior. E, consequentemente, eu vou pegar pontos de toxina que eu não gostaria de ter pego, porque eu vou acabar com todo o botox do meu paciente. Então, o laser, nesse quesito, ajudaria mais. Isso só para vocês entenderem quando que cada um é interessante em cada protocolo. Vou colocar aqui o óculos. O boneco, por favor. Aqui vocês estão vendo a luz azul, mas tem uma luz vermelha acesa aqui também. A luz vermelha é um laser, a luz azul é um LED. Por isso que a luz azul brilha de forma muito mais expansiva. Vejam só a diferença aqui, eu ligando somente o laser. Olha só. Olha só como ela é bem menos expansiva. A luz azul brilha de forma muito mais expansiva. Isso já quer dizer que é um LED. Se essa luz vermelha estivesse brilhando de uma forma muito expansiva, eu poderia concluir que trata-se de um LED. Então, isso aí já é um parâmetro para que vocês possam escolher, para que vocês possam entender quando um equipamento é LED, quando que um equipamento é laser. Vou continuar aqui, depois eu respondo às outras perguntas. Já falei aqui dos equipamentos. Opa, peraí que não é aqui. Felipe, tá ok, viu? Tá ok? Tá, se quiser aumentar, só clicar no F5 aí, sua tela. Então vamos lá. Algumas das indicações da fototerapia que vocês vão poder aplicar na prática clínica. Tem várias outras além dessa, que são algumas, para que vocês possam ter uma ideia. Acne em qualquer grau de evolução, hidratação, clareamento de mama, terapia anti-age, que é a terapia anti-envelhecimento em diferentes níveis, seja prevenindo, seja tratando
o fotoenvelhecimento através de reversão de lesão no material genético, ou seja, associado em algum tratamento. Clareamento de olheiras, pré e pós-operatório e pós-micropigmentação, para poder melhorar a estabilização do pigmento e diminuir a necessidade de um retoque. Agora falando sobre cada comprimento de onda de forma específica. Lembrando mais uma vez, isso aqui eu estou falando com base em maior número de artigos científicos. As pessoas geralmente classificam, por exemplo, luz verde, luz para acne, porque geralmente os produtos para acne com ácido salicílico são verdes. Não tem nada a ver isso. Em relação ao mecanismo de ação, nós sabemos que luz azul é uma luz hidratante, clareadora e antisséptica, está no comprimento de onda médio de 460 nanômetros. A luz âmbar, clareamento de manchas e estimulação de cicatrização e síntese proteica. Quando nós falamos aqui do mecanismo clareador da luz azul, nós estamos falando em despigmentação e aqui nós estamos falando sobre inibição da junção tirosina-tirosinase. Quem quiser saber mais sobre a ação específica, detalhada, né, de cada comprimento de onda, no meu Instagram tem vídeos falando e eu também encaminho o artigo científico aí para quem quiser. No final eu vou mostrar meus contatos aí. Luz vermelha acelera e potencializa os processos metabólicos. Daí vem a gama de aplicações da luz vermelha para modular processo inflamatório, para a estética corporal, para a estética facial, para a estética capilar. Comprimento de onda médio utilizado, 660 nanômetros. Muitos estudos estão de 632 até 660 nanômetros. Por isso que 660 geralmente é o comprimento de onda que vem nos equipamentos. Infravermelho acelera e potencializa os processos metabólicos, altera a permeabilidade das membranas celulares. Então, quando nós falamos de alteração na permeabilidade das membranas celulares, nós estamos falando, por exemplo, do aumento de permeação de alguns princípios ativos. Quem está assistindo e trabalha com micropigmentação e utiliza muito anestésico tópico, ou trabalha com jato de plasma e utiliza anestésico tópico, sabe que geralmente anestésico tópico não traz um bom resultado em anestesia. É um resultado, às vezes, moderado, mas sempre o paciente acaba sentindo um desconforto. Então, algo que eu particularmente gosto de fazer na minha prática clínica, porque eu não gosto de dar anestesia injetável, eu aplico o meu infravermelho, onde eu quero anestesiar, depois eu aplico o meu gel anestésico e faço mais uma vez pontos próximos de infravermelho, porque o infravermelho é uma luz com capacidade analgésica e também aumenta o poder de permeabilidade do meu anestésico tópico, tornando ele mais eficaz. Luz violeta que é uma ferramenta diagnóstica. Uma ferramenta diagnóstica que nós podemos dizer que é como se fosse uma luz de Wood 2.0. Vamos dizer assim, uma evolução da luz de Wood. A luz violeta é uma ferramenta diagnóstica que está sendo introduzida agora na área da estética. Nós introduzimos em parceria com os outros pesquisadores lá de São Paulo, de outros lugares, essa luz na área da estética. Essa luz ela começou a ser utilizada e ainda é muito utilizada na odontologia para diagnóstico de câncer bucal e na dermatologia para diagnóstico de outros tipos de câncer. E aí nós colocamos ela também para ser utilizada na área da estética. Nós conseguimos com essa luz, por exemplo, verificar contaminação de micro-organismos, níveis de proliferação bacteriana no paciente com acne, profundidade de melanina no paciente com melasma, para saber se no tratamento nós estamos lidando com melasma epidérmico, dérmico ou misto. Porque, de acordo com a profundidade da mancha, eu sei quanto tempo em média eu vou gastar para o meu tratamento. Talvez, se alguém está assistindo e tem melasma, ou já tratou um paciente com melasma, já passou pela seguinte situação. O paciente tem melasma aqui, aqui e aqui. Faz o procedimento, faz um peeling, esse clareia e esse fica. Esse não clareia de forma nenhuma. E aí vem a dúvida, por que ele não clareia? Por que ele está demorando mais?
pode ser justamente porque ele está em uma profundidade além do que as outras manchas que já clarearam. Então, é uma forma de dar até mesmo uma certeza maior para o paciente. Na avaliação, nós já vemos que essa mancha é mais superficial, essa é mais profunda. Então, nós já falamos isso para o paciente. Ó, essa vai clarear, essa vai demorar. É normal. Essa vai clarear primeiro, essa primeiro e a da testa vai demorar, vai demandar um número maior de sessões. Isso traz uma confiabilidade muito grande para os nossos tratamentos. Além de nós conseguirmos fazer um pré-diagnóstico de lesões malignas. Por exemplo, quem trabalha com jato de plasma eletrocautério geralmente passa pela dúvida de saber se pode ou não tratar uma mancha, uma melanose solar, devido a algumas variações de casca, crescimento de pelo, mudança de cor, rugosidade e outras variações. Então, nós conseguimos avaliar com esse equipamento e já ver na cabine estética se há indícios de que essa mancha é uma lesão maligna. Comigo nunca aconteceu, mas já aconteceu com uma amiga de profissão que avaliou a mancha de uma paciente, viu alterações, encaminhou para um dermatologista e, ao ser feita a biópsia, foi diagnosticado como um câncer de pele, estava no início, foi feito tratamento e resolvido, graças a Deus, com muita facilidade, justamente porque estava no início. Então, é uma segurança muito grande para os nossos tratamentos. Aqui eu vou passar um vídeo e aí vocês me falam se vocês estão conseguindo visualizar, porque ontem eu tentei mostrar ele na aula e não consegui. Esse é um equipamento utilizado na odontologia. Está passando o vídeo? E nós trouxemos para a estética. Então, a luz violeta, ela vai ser irradiada no tecido. Esse tecido irá absorver, as moléculas irão absorver essa luz e responder com a fluorescência óptica. E aí, aqui, diferenciando uma análise de células saudáveis para células malignas, quando células saudáveis são irradiadas pelo comprimento de onda violeta, essas células vão transferir a absorção desse comprimento de onda através de cores. Por exemplo, melanina vai responder em marrom, bactéria vai responder em laranja, microvasa em tons avermelhados, então, diferentes tipos aí. Células cancerosas, células malignas, não têm capacidade de absorver esse comprimento de onda e retransmitir. Então, às vezes, você avalia a pele de um paciente e vê uma imagem como essa que está aparecendo aí no equipamento, isso é indício de uma lesão maligna. Por quê? Nós estamos vendo um círculo escuro com pontos vermelhos próximos. Esses pontos vermelhos podem ser indicativos de novos vasos sanguíneos que estão se formando para a metástase. Então, não é comum, por exemplo, um melasma ter essa irradiação vermelha, mas é comum uma lesão maligna ter essa irradiação vermelha. Então, já é uma forma de ter esse pré-diagnóstico. Aqui agora eu deixei alguns exemplos de protocolos, tá? Eu não vou passar todos, porque vocês vão ter acesso a esse material. Eu só quero ler esse primeiro protocolo com vocês para explicar algumas coisas aqui. Protocolo para manchas e acne. Higienizar a pele. Aplicar a fototerapia LED azul, 2 minutos, pontuando toda a face. Por que eu coloquei esse protocolo? Porque esse protocolo é o protocolo que eu faço com o equipamento Venus. Mas não é o protocolo que você fará com o seu equipamento. Você não irá seguir o mesmo tempo que eu estou colocando aqui. Por quê? Quando eu falo aplicar 2 minutos pontuando toda a face, é porque eu sei que com esse equipamento aqui, eu vou gastar 2 minutos com a luz azul para que eu possa pontuar tudo. Se o seu equipamento tem uma saída maior, você gastará menos tempo. Se o seu equipamento tem uma saída menor, você gastará mais tempo. Então, esses 2 minutos são para o meu equipamento. Por que eu estou falando dessa forma? Porque eu já vi pessoas, por exemplo, pegando esse tipo de protocolo, vê o tempo, vê a dose e replica com outro equipamento, sem saber qual era o equipamento utilizado nesse protocolo aqui. Então, você pode fazer essa aplicação? Claro que você pode fazer, porém adaptando para os parâmetros do seu equipamento. Fototerapia com laser vermelho. Aplicação pontual nas sequelas
ou manchas, 3 joules por cada ponto. 3 joules no meu equipamento equivalem a 30 segundos. No seu equipamento pode ser mais, assim como pode ser menos tempo. Fototerapia com LED âmbar e laser infravermelho. Vejam aqui. Aplicação pontual nas sequelas ou manchas. Cada ciclo de 5 minutos de aplicação corresponde a 30 joules ou 6 joules a cada minuto pelo sistema Venus. Qual sistema Venus? Desse equipamento. No equipamento de vocês, que não for o Venus, não vai seguir. Você tem que fazer a adaptação de acordo com os parâmetros que eu citei anteriormente, em relação a comprimento de onda, potência, a área em que você irá trabalhar e etc. E aí, posteriormente, você pode fazer a aplicação de uma máscara, aplicação de um gel hidratante. Lembrando que, se você tem um produto que é fotoativável, você pode aplicar junto com a sua luz. Se o seu produto não é fotoativável, você aplica depois para que o seu produto possa trabalhar o trabalho da sua luz. Aqui tem outras sugestões de protocolo, olheiras e edema, rejuvenescimento e efeito lifting, hematoma e pós-operatório. E aqui, os meus contatos, Biomédico Felipe Paulino é o meu Instagram, abaixo o meu WhatsApp, quem quiser tá me encaminhando mensagem, fique à vontade. Ao lado, Saúde e Inovação, que é a empresa que eu trabalho, indico para que vocês possam seguir lá também. E esse telefone é o telefone da Núbia, que é uma das representantes lá do Saúde e Inovação. Quem quiser saber sobre equipamento, sobre alguma coisa, chama a Núbia no WhatsApp. Fechando aqui a apresentação, para eu poder voltar aqui e conversar com vocês. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Eu vou ver aqui a dúvida da Nina Gomes, Photon Lise. Nina, eu pesquisei recentemente sobre o Photon Lise, porém, no momento, eu não me lembro quais os parâmetros dele, para poder te respondendo o que eu acho dele, tá? Eu posso depois, como você tem ele, né, falou que trabalha muito com ele, você pode estar entrando em contato comigo aí que eu revejo os parâmetros dele para que eu possa te responder. Como eu falei, o equipamento, são parâmetros. E eu não lembro os parâmetros do Photon Lise para poder te dizer a minha opinião sobre ele. Em seguida, a Jéssica perguntou sobre o Ponce. Eu falei sobre o Ponce aí, Jéssica, que o Ponce não tem os parâmetros exatos divulgados. Então, nós não temos certeza de como estar trabalhando com ele. Agora, pessoal, vocês fiquem à vontade para poder mandar aqui nos comentários ou abrir o microfone de vocês para poder estar mandando perguntas. Alguém tem alguma pergunta em relação ao que eu expliquei, em relação a algum protocolo, quando entrar com a luz, por que entrar com a luz ou qual luz está utilizando? Alguém aí tem alguma dúvida? Professora Cleide também pode abrir o microfone aí para poder estar perguntando. Fiquem à vontade aí para poder estar comentando. Então, Felipe, a minha turma está realizando um trabalho, né, o PTG, o portfólio, e elas têm muita dúvida sobre a questão aí entre a diferença entre LED e laser, e tem um estudo de caso relacionado de uma senhora que tem manchas hipercrômicas. Então, elas ficam muito na dúvida como fazer, como elaborar esse protocolo, de quanto em quanto tempo elas podem trabalhar com LED ou com laser, qual o tempo, né, assim, aproximado de aplicação, se é semanal, se é quinzenal, se é mensal, porque na própria disciplina delas tem algumas explicações, mas às vezes tem alguns tipos de informação que não é tão aprofundada. E eu sei que alguém está aqui no grupo, né, já me fez essa pergunta, eu acho que deve estar com vergonha de fazer essa pergunta para você. Pessoal, não fica com vergonha, não. Questão de fazer a avaliação dessa mancha hipercrômica. A dificuldade delas também, geralmente, é essa. Como você trabalha com um aparelho que consegue ter um diagnóstico melhor, né, mais profundo, o que você orientaria, no caso, para elas? Repete, por favor, o passo a passo do caso clínico, que eu vou anotar aqui, que aí eu te explico ele ponto por ponto. Tá. É um caso clínico de manchas, não é? Isso, manchas hipercrômicas.
a idade é 36 anos, já teve 2 gestações, ela toma anticoncepcional, né? Faz uso de anticoncepcionais, concepcional, e ela tem flacidez tissular, e são 2 protocolos, sabe, Felipe? Facial e Sim, corporal. Então, elas têm certo. que desenvolver, né, esse trabalho, tendo esse passo a passo, e realizando esse protocolo de facial e corporal, porém, a dúvida maior é isso, com qual tipo de eletroterapia eu vou trabalhar. Ótimo. E depois Flacidez corporal, certo? sim, depois eu te passo assim mais completo, porque eu não estou lembrando de alguns pontos específicos. Alguma aluna que tiver aí puder também dar contribuição, fazer perguntas aí, gente, por favor. Isso, fica à Melasma vontade. misto. A Vanessa está falando aqui, melasma misto. Nesse caso, Vanessa, é melasma misto? Então vamos lá. Aqui eu vou falar para vocês sobre comprimento de onda e potência que nós poderíamos utilizar. Vamos lá. O caso clínico, né? Paciente com hipercromia, paciente com 36 anos, 2 gestações e anticoncepcionais correlacionados. Nós já temos 2 informações aí importantes para poder estar interpretando a causa da mancha dessa paciente. Primeira coisa que vocês têm que descobrir é qual é a causa da hiperpigmentação dessa paciente. Claro que melasma é multifatorial, mas sempre tem um fator ou mais fatores principais. Então, vamos lá. Se nós estamos falando de uma paciente com hipercromia, 36 anos, que já teve 2 gestações e utiliza anticoncepcionais, nós podemos chegar a uma conclusão, a nossa primeira conclusão, de que é um melasma por fatores principalmente endógenos. Claro que tem a influência solar, claro que tem a influência de poluentes, mas nós estamos falando de níveis altos de anticoncepcionais que vão estar na corrente sanguínea, e estamos falando também de altos níveis hormonais. Então, nós tendemos a pensar que estamos falando de uma paciente com melasma por causas endógenas. Se estamos falando de uma paciente com melasma por causa endógena, as chances de ser um melasma profundo são grandes. Por quê? Quando nós falamos aqui, por exemplo, o melanócito está aqui, na lâmina basal, e aqui eu tenho a corrente sanguínea, se eu estou falando de anticoncepcional, de hormônio, de fatores endógenos, eu estou falando de uma agressão que está vindo de baixo para cima. Isso faz com que o meu melanócito, que tem os dendritos para cima, vire os seus dendritos para baixo, hiperpigmentando nas camadas mais profundas da pele. Então, já sabemos que é um melasma por fatores endógenos e possivelmente mais profundo. Mesmo sem análise com equipamento, já podemos aí ter essa primeira conclusão de que é um melasma mais profundo. Se eu estou trabalhando com um melasma profundo, eu tenho que entender que a minha metodologia de tratamento tem de ser uma metodologia que trabalhe na superfície, sobre a melanina depositada, mas que também trabalhe de forma profunda. O que eu poderia estar indicando, a primeira metodologia que eu iria entrar nesse tratamento? ILIB, para que eu pudesse estar tratando a minha paciente de dentro para fora, porque eu vou estar diminuindo os níveis dos fatores agressores diretamente na corrente sanguínea. Então, eu estaria trabalhando diretamente sobre os fatores causadores. Entraria com o ILIB, que é um recurso da fototerapia. Outro recurso que vocês podem estar entrando é com algum nutricosmético, algum nutracêutico, também para estar trabalhando internamente no seu paciente. Da parte de fora, o que eu faria? Um LED âmbar, para que eu possa estar trabalhando sobre a modulação da melanogênese e modulando o controle da produção da mancha nesse paciente. Poderia entrar também com peeling químico, trabalhando com retinol GS50 ou trabalhando com uma porcentagem baixa de retinóico, porque eu sei que ele vai diminuir os níveis inflamatórios e também controlar os níveis de pigmentação. Então, o recurso de eletroterapia que eu indicaria para vocês, a fototerapia com luz âmbar, a fototerapia com a tecnologia do ILIB,
O diagnóstico, né, nós chegamos a essas conclusões, mas, claro, estudando o estudo de caso mais a fundo, nós podemos chegar a outras conclusões. E para flacidez corporal, eu posso indicar para vocês também estar trabalhando com eletrocautério, estar trabalhando com outros estimuladores de colágeno na eletroterapia e também trabalhar com luz vermelha e com luz infravermelha, porque vai estar trabalhando diretamente sobre a síntese de colágeno. De quanto em quanto tempo faço o meu protocolo? Uma dúvida muito grande também. Quanto em quanto tempo eu posso estar realizando meu protocolo? O que vocês têm de pensar é o seguinte: o que eu estarei fazendo no organismo do meu paciente de acordo com o mecanismo de ação da minha metodologia? Exemplo, microagulhamento. Microagulhamento, muito utilizado no tratamento de flacidez corporal, induz uma inflamação tecidual a partir das micropunturas e a partir dessa inflamação que foi induzida, nós teremos a cascata de regeneração tecidual e, por consequente, produção de colágeno. Então, eu sei basicamente o que o microagulhamento vai fazer. Se eu estou estimulando o processo inflamatório e eu sei que o meu processo inflamatório irá durar, no mínimo, 28 dias, vocês hão de concordar comigo que dentre esses 28 dias eu não posso entrar com outra metodologia inflamatória. Por quê? Se hoje eu estimulei um processo inflamatório e o meu paciente vai levar no mínimo 28 dias para se recuperar nesse processo inflamatório, eu não posso entrar com outra metodologia inflamatória. Então, eu não vou associar, por exemplo, o meu microagulhamento com um jato de plasma. Eu não vou fazer microagulhamento hoje e jato de plasma daqui a 7 dias, porque eu estou trabalhando com duas metodologias inflamatórias. Então, vamos escolher uma metodologia inflamatória para poder iniciar e metodologias que vão participar da minha resposta, mas que não são inflamatórias, para que venham complementar o meu tratamento. Por exemplo, eu posso fazer um microagulhamento hoje, eu posso fazer um jato de plasma hoje, né, um procedimento da eletroterapia, eu posso fazer um jato de plasma hoje e já entrar hoje com a aplicação da minha luz vermelha, seja LED ou seja laser vermelho, e manter uma reaplicação da minha luz vermelha de 1 a 2 vezes por semana, que é o necessário na fototerapia. Não existe fototerapia fazer irradiação de luz 1 vez por mês. Isso não existe. Fazer hoje, trabalho com 6 aulas de luz vermelha e só vou fazer novamente daqui a 1 mês. Não, é pelo menos uma aplicação por semana, uma aplicação a cada 15 dias, dependendo do quadro clínico do meu paciente. Tem paciente, por exemplo, que eu trato todo dia. Então, em 1 semana, o paciente volta na minha clínica todo dia para poder fazer laser terapia, dependendo do que eu estou tratando. Assim como o paciente pode voltar 2 vezes ou 3 vezes. Temos que entender mecanismo de ação. Então, o que eu posso falar para vocês é: entendam o mecanismo de ação da metodologia que vocês vão escolher, que aí vocês vão entender de quanto em quanto tempo fazer e qual dose estar aplicando. Se você trabalha com uma metodologia inflamatória, escolha outras metodologias que não são inflamatórias. Se você não está trabalhando com metodologia inflamatória, você pode fazer reaplicação mais vezes. Por exemplo, se eu for utilizar uma endermologia para flacidez corporal, que em parâmetros certos pode ser aplicada para flacidez corporal sim. Então, nós vamos utilizar uma endermologia para flacidez corporal, nós podemos fazer aplicações, por exemplo, 2 vezes por semana, porque nós não estamos falando de uma metodologia inflamatória, estamos falando de uma metodologia que vai estimular microcirculação, vai estimular nutrição, vai estimular cascatas metabólicas, mas não processo inflamatório, lembrando, nos parâmetros certos. Então, temos que fazer essa escolha baseada no mecanismo de ação da minha metodologia. Vou ler aqui as perguntas. Professora Cleide, se quiser comentar mais alguma coisa, fica à vontade, viu? Vanessa Oliveira, você comentou melasma misto, não entendi se você citou que no caso clínico é melasma misto ou se você quer que eu explique sobre melasma misto. Repete aí a sua pergunta, por favor. Leila Camilo. A tela dela está toda... Oi, pode falar. A Vanessa disse que a tela dela está toda preta, não está conseguindo digitar. Eu vou pegar a pergunta e enviar para você.
Tem uma aluna também, que a internet acho que caiu aí, ela deixou uma mensagem aqui. Tenho dúvida sobre o LED, né, se é bom para gordura localizada e para celulite. Sim. É ótimo. Hoje mesmo eu pesquisei, se eu não me engano, acho que foram 6 artigos científicos sobre isso, porque um dos vídeos que eu estou produzindo, uma das aulas que eu estou produzindo, é justamente sobre isso. Então vamos lá. LED, ele é sim eficaz no tratamento de gordura localizada e celulite por diversos parâmetros. Primeiro, eu vou responder em relação ao comprimento de onda. Depois eu falo de laser e LED. Tá. Vamos lá. Os comprimentos de onda, geralmente descritos na literatura científica para trabalhar gordura localizada e celulite, é vermelho e infravermelho, principalmente luz vermelha, que é a luz que mais tem trabalho científico a respeito. Quais seriam os mecanismos? Luz vermelha vai ativar as cascatas, as cadeias respiratórias mitocondriais no adipócito, estimulando a formação de radicais livres dentro do adipócito. Esses radicais livres irão fazer poros transitórios na membrana do adipócito, fazendo com que o triglicéride vá para fora do adipócito e entre na cascata metabólica, com que ele possa ir para o fígado e entrar nas vias metabólicas de beta-oxidação, gasto energético muscular, outras vias aí. Então, esse é o mecanismo de ação básico, poros transitórios na membrana dos adipócitos. Tem outros, mas esse é o principal descrito. Em relação a laser ou LED, eu gosto de trabalhar em tratamento corporal para gordura localizada e celulite com laser. Por quê? Quando nós falamos de LED, estamos falando de uma luz expansiva. A expansão do LED eu posso perder em poder de penetração. Então, a tendência, isso é uma opinião minha, tá? Não estou falando aqui com embasamento, não li isso em um artigo. Estou falando baseado na minha vivência clínica, a tendência é que o laser chegue na camada adiposa, com mais facilidade. Em relação à celulite, temos diversos mecanismos de ação. Por exemplo, melhora na microcirculação periférica, modulação de processo inflamatório, estimulação e realinhamento de fibras colágenas. Isso é sensacional para o tratamento de celulite. Lembrando que qualquer recurso de eletroterapia, qualquer recurso, sem exceção, pode ser associado com fototerapia. Então, você pode associar fototerapia com endermo, você pode associar fototerapia com corrente russa, com radiofrequência, com jato de plasma, com qualquer metodologia nos parâmetros certos. Leila Camilo, gostaria que falasse novamente a aplicabilidade da luz vermelha, 660 nanômetros, e infravermelho, 808. Basicamente, nós temos que pensar no mecanismo de ação principal. Tem outros, mas o principal é aumento da cadeia respiratória celular, maior produção de ATP em ambos os comprimentos de onda em profundidade diferente. Infravermelho mais profundo, vermelho mais superficial. Então, você tem que pensar em tudo que mais energia vai resultar para você. Por exemplo, mais energia, mais colágeno. Mais energia, mais proliferação celular. Mais energia, mais tônus tecidual. Então, mais energia, luz vermelha, luz infravermelha. Você quer mais energia nos seus tratamentos? Quero. Então, você precisa de ambos os comprimentos de onda. Em qual profundidade você precisa? Epiderme, luz vermelha. Muscular, luz infravermelha. Isso, pessoal, parâmetros básicos, tá? Claramente tem variações aqui baseado em cada caso clínico, porque eu estou falando parâmetros básicos. Luiz Santos, dá para trabalhar então com LED e microagulhamento, mas pode ser no mesmo dia, LED como calmante ou também com intuito de clareamento? Luiz, pode sim. Essa é uma das principais, se não a principal dúvida no meio da biofotônica. Muitos profissionais apoiam, muitos profissionais são contra, mas nós temos embasamento científico sim para poder apoiar. Eu, na verdade, nem sei, porque tem algumas pessoas que não apoiam. Nunca achei artigo que fale para não aplicar no mesmo dia. Mas, claro, tem raciocínios clínicos que falam que não. Mas, com embasamento científico, nós vemos o seguinte:
A grande maioria dos trabalhos de cicatrização tecidual pós-operatório e pós-lesão trabalham com aplicação imediata. Então, induzir a lesão no meu estudo de caso, na mesma hora eu entro com um comprimento de onda vermelho ou o comprimento de onda necessário ali. Isso, Luiz, na dose certa, tá? Porque o que gera dúvida na cabeça das pessoas é justamente isso. Por que eu vou entrar com uma luz vermelha depois do microagulhamento se a luz vermelha é anti-inflamatória? Então, por que eu vou usar uma luz anti-inflamatória depois de um procedimento que desencadeia processo inflamatório? Essa é a principal dúvida. E a resposta é, a luz vermelha, ela não é sempre anti-inflamatória. Ela modula o processo inflamatório em parâmetros, mas ela tem outros mecanismos de ação. O que eu posso falar para você, assim, de uma maneira geral, é a dose que mais se repete em artigo científico após esse tipo de lesão é de 3 a 6 joules. Então, quando nós temos de 3 a 6 joules, nós temos uma dose excitatória da luz vermelha. Quer dizer que se eu aplico luz vermelha depois de microagulhamento, eu estou diminuindo vermelhidão, diminuindo edema, diminuindo sensibilidade do meu paciente, potencializando proliferação de queratinócito, potencializando proliferação de fibroblastos e potencializando proliferação de outras células do sistema de defesa e produção de colágeno e elastina. Isso se eu estiver trabalhando em uma dose estimulatória. Se nós trabalhamos com 15 joules, 20 joules, 60 joules, 100 joules, estamos entrando em uma sobredose. Aí nós vamos inibir no microagulhamento. Tem hora que nós queremos inibir? Tem. Por exemplo, fiz um microagulhamento, lesionei demais, sangrou demais, ficou vermelho demais, fiz coisa errada. Vou ter intercorrência. Quero finalizar aquele processo inflamatório, eu entro com uma dose alta da minha fototerapia para que eu venha inibir aquele processo inflamatório. Então, a inibição, às vezes, é necessária se nós vemos aí os riscos de uma intercorrência. Mas a resposta para você aí é sim, com o intuito de acalmar o processo inflamatório, potencializar os resultados. E se você tem uma luz âmbar ou uma luz azul, você entra também aí com esse mecanismo de ação de clareamento que você citou. Professora Cleide, estava anotando aí? Não estou te ouvindo. Agora ouvi. Tá. Felipe, Luiz está falando aqui, obrigado. Luiz, você tem uma dúvida também, que você pediu informação sobre um tratamento para alopécia, não era? Sobre os ativos associados ao LED. Ativos associados ao LED? Pode desativar seu áudio aí, Luiz, por favor? Luiz Santos, eu acho que eu conheço o Luiz. Esse nome me é familiar, Luiz Santos é familiar, acho que eu conheço o Luiz. Aí, Luiz, pode fazer sua pergunta. Ah, realmente conheço. Eu já fiz uma... Luiz, tudo bem? Tudo já fiz um curso na Bioderm, você estava lá. É o seguinte, Luiz, para a gente poder associar qualquer produto cosmético à fototerapia, não diz respeito, principalmente, em relação ao princípio ativo, diz respeito à tecnologia cosmética. O que é tecnologia cosmética? É a tecnologia fotoativa. O que seria essa tecnologia fotoativa? O meu cosmético, ele tem que ter o cromóforo alvo da luz que eu vou utilizar. Então, se eu quero, por exemplo, estimular crescimento capilar e eu vou utilizar um princípio ativo eu vou utilizar um produto cosmético que estimula crescimento capilar e eu quero associar a minha luz, esse produto cosmético, ele tem que ter o cromóforo alvo do comprimento de onda que você irá utilizar. Quem pode dizer se tem ou não cromóforo é a empresa cosmética que fabricou esse produto. Então, a empresa ela tem que saber te falar qual que é o cromóforo alvo. Eu conheço empresas ótimas que têm produtos comprovadamente com um embasamento científico em relação a ser fotoativáveis, assim como eu já vi empresas vendendo produtos que não são fotoativáveis como se fossem. E aí o que você tem que perguntar é o seguinte, se uma empresa tem um produto e diz que é fotoativável, você tem que perguntar o seguinte, qual o cromóforo desse produto que me garante que ele é fotoativável? E aí a pessoa tem que te falar, por exemplo, Lana Blue é um cromóforo para o comprimento de onda azul. Então a pessoa vai te falar, o meu produto tem Lana Blue, meu produto tem cúrcuma, meu produto tem azul de metileno. Então a pessoa vai te falar qual que é o cromóforo, tá? Para o tratamento que você busca.
Então, não é em relação ao princípio ativo, é em relação ao produto. Não é todo produto que pode ser associado. Por exemplo, água absorve muitos comprimentos de onda. Então, se você utiliza um produto de base água que não tem o cromóforo adequado, essa água vai absorver toda a sua luz e nada da luz vai estar entrando onde você gostaria, vai estar atuando no seu procedimento. Então, esse produto cosmético tem que ter a tecnologia cosmética de fotoativação, que é o cromóforo, que são os cromóforos, tá? Então, geralmente, quando você trabalha com um produto fotoativável, ele já vem descrito em qual luz ele é fotoativável, ele já vem descrito em qual comprimento de onda, qual que é a dose que você tem que utilizar. Pega um para mim, por favor, só para eu poder ler aqui, que aí eu vou mostrar para vocês. Eu tenho alguns aqui, não vou mostrar a marca, mas eu tenho alguns aqui, só para poder ler a embalagem, para vocês entenderem o que realmente é um produto fotoativável e o que tem que vir escrito na embalagem de um produto fotoativável. Vou esperar só minha esposa trazer aqui. Se alguém tiver outras dúvidas, já pode ir mandando aqui no chat. Aqui, por exemplo, vou pegar aqui um produto que ele é fotoativável. Olha só o que vem escrito aqui na embalagem. Modo de usar. Vou pegar esse aqui que é mais fácil. Esse aqui o rótulo é muito grande. Aqui, modo de usar. Após realizar o procedimento, aplicar, né, tá aqui o nome do produto, e aguardar de 2 a 10 minutos. Então, o meu produto já está falando que ele tem o pré-irradiation time, que é o tempo de pré-irradiação. Alguns produtos têm, outros não. Depende da tecnologia cosmética e do objetivo dessa irradiação. E aí vem falando, em seguida, ativar com a luz azul, com dose de radiação de 5 joules, com luz âmbar, dose de radiação de 30 joules, e com luz infravermelha, dose de radiação de 30 joules. Então, para que eu possa fotoativar esse produto cosmético, eu tenho que seguir isso. Azul, 5, âmbar, 30 e infra 30. Eu posso fotoativar esse produto com uma luz vermelha? Não. Por quê? Porque ele não tem um cromóforo da luz vermelha. Ele vem escrito que ele é fotoativável por azul, âmbar e infra. Deu para entender? Ok, obrigado. Deu sim. Deu sim. Nada, perfeito. Pessoal, mais alguma dúvida? Ô, Felipe, nós temos até 21h45, né? E vamos deixar mais esse tempinho aí. Quem tiver mais alguma dúvida, pode enviar aqui no chat, viu? O pessoal tá... Você falou que ia fazer uma revisão com o pessoal também, comentar algumas coisas. Pode ficar à vontade para comentar alguma coisa que você queira, tá? Cadê minhas alunas aí que estão realizando o portfólio com esse estudo de caso mirabolante? Eu já terminei, professora. Ah, boa! Nossa, que bacana aí, ó. Tem mais contribuições aí, gente? Por favor. Depois não vai ficar me perguntando não, hein? Eu vou pedir para procurar o Felipe. Pode procurar, gente. Meu WhatsApp tá lá no final, meu Instagram. Pode mandar mensagem. Às vezes eu demoro um pouquinho, né? Devido à demanda de trabalho, mas eu sempre respondo. Vou falar aqui do que nós tínhamos comentado, antes que eu esqueça, eu até anotei aqui, antes que eu esqueça, da surpresa, né? Que a professora Cleide falou no início, lá que nós íamos estar passando para vocês. É o seguinte, eu conversei lá na empresa em que eu sou responsável técnico. Nós temos alguns cursos na área da laser e da LED terapia aplicados à harmonização facial e à estética avançada. E aí nós disponibilizamos um desconto de 50% no curso para vocês. Aí é um desconto exclusivo para vocês. Quem tiver interesse está realizando o curso, me procura no meu Instagram, manda mensagem falando sou aluno, estava lá na videoaula para eu poder saber de quem se trata e eu vou estar passando esse cupom de 50% para vocês. É um curso muito completo na área da estética, fala sobre estética facial, corporal, capilar, tem também falando sobre LIB, sobre protocolos clínicos, tem mais de 30 protocolos clínicos que eu comento lá e que eu faço prática também, e tem diversos artigos científicos, e vocês têm também o suporte a todo momento, quem precisar me ligar, liga, quem precisar fazer chamada, faz, para poder estar tirando dúvidas sobre o curso, certo? Então, quem tiver interesse, me chama, se identifica, falando que
participou aqui, para que eu possa estar passando esse cupom de desconto de 50% para vocês, ok? Vou ler aqui as perguntas. Nina Gomes, no caso de capilar, os produtos têm que ter essa tecnologia com cromóforo? Sim, tá, Nina? Os produtos têm que ter em qualquer aplicação, seja capilar, seja facial, seja corporal, seja pós-operatório, o produto tem que ter o cromóforo. Se ele não tiver o cromóforo, ele não funciona com a luz. É dessa forma aqui, ó. Aqui eu tenho o meu produto. Pessoal, vou até aproximar aqui. Aqui eu tenho o meu produto. Aqui eu tenho a minha luz irradiando. O meu feixe de luz irradiando. Veja só. Se aqui eu não tiver esse cromóforo que recebe a minha luz, eu não tenho ação. Não tenho ação efetiva. A minha luz pode passar por esse produto, assim como esse produto pode ser uma barreira para a minha luz. Então, dentro desse produto tem que ter o cromóforo para ele absorver a minha luz e, a partir disso, desencadear a reação fotobiológica necessária. Se não tiver, não funciona. Em qualquer área, não somente na capilar. Facial, corporal, pós-operatório, qualquer área, tem que ter esse cromóforo, certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Vai comentando aí. Comenta também o que vocês acharam da aula. A opinião de vocês é muito importante para mim, tá? Comenta o que vocês acharam também. Professora Cleide, não estou te ouvindo. Agora sim, né? Agora sim. Então, pessoal, todo mundo ok? Ninguém vai enviar mais perguntas? Pessoal, quem tiver depois aí dúvida, quem quiser ajuda em caso clínico, quem tiver às vezes um protocolo, né? Tem gente tem às vezes um paciente específico, professor, eu queria ajuda para poder desenvolver protocolo para esse paciente aqui. Poderia me ajudar? Sem dúvida nenhuma, tá? Fique à vontade em me chamar aí em qualquer uma das minhas redes sociais, que eu terei maior prazer em estar auxiliando vocês. E claro, né, aprender com vocês também. Verdade, a gente acaba trocando tanta informação. Verdade, a gente aprende muito. Aprende muito mesmo. Então, pessoal Isadora, elogiando a aula, gostaram. Muito obrigado, viu, pessoal? Fico muito feliz que vocês tenham gostado. nós até ultrapassamos o tempo aqui, Felipe. Eu tive que pedir mais um tempinho a mais aqui, mas está tudo tranquilo. Quero agradecer a participação de todos os alunos aí, os convidados especiais, né? Tutora Isadora, tutora Michele Lima, a todos que contribuíram aí também. E Leila está falando aqui que já fez um curso com o Felipe na Biodermis. Bacana. Leila, Camilo, o nome também me é familiar. Kelly Menezes. Ah, de microagulhamento. Leila, microagulhamento. Então, pessoal, o Felipe, você vai disponibilizar esse slide para as alunas que estão presentes, né? Os alunos. Isso. Tá, joia. Vou passar ele para você, aí você encaminha em algum grupo, alguma coisa que vocês tiverem. Quem quiser artigo científico sobre algum caso em específico também pode pedir, que artigo científico eu tenho bastante salvo aqui. Passo aí para vocês. A pessoa que me perguntou sobre o Photon Lise também fica à vontade para poder me chamar, tá? Que eu vou pesquisar sobre ele e te respondo posteriormente. A Isadora está mandando uma pergunta aí, ô Felipe. Queria uns artigos de fototerapia de infra e laser. Isadora, me fala a área que você quer, me chama aí no Instagram, Biomed Felipe Paulino. Me fala a área do artigo que você quer, se você quer estética facial, corporal, rejuvenescimento, clareamento, acne, que eu te passo o artigo que você Felipe, tudo, né? Oi. A Isadora é a tutora Isadora. Eu e a tutora Michele, a gente trabalha com um projeto em que a gente trabalha com cuidados paliativos em pacientes com doenças oncológicas ou de complexidade. E a gente utiliza muito o ILIB e os LEDs para poder, principalmente o ILIB, para poder fazer essa melhora
dessa circulação, de toda a questão fisiológica também que envolve o paciente oncológico, né? E eu queria Verdade. muito os artigos, Felipe, porque eu vou falar com você, para ser muito sincera, eu tenho muita dificuldade em encontrar literatura embasada e literatura idônea sobre a utilização das luzes, sabe? Às vezes eu encontro Entendi. muito artigo de revisão, por exemplo, mas muito pouco embasado, sabe? E aí eu acredito que você tenha os artigos de revisão muito mais embasados dos que eu acho. E é um assunto que muito me interessa, como não é uma área que eu estudo muito, para ser muito sincera, eu gosto mais das bases fisiológicas, essas questões me aguçam muito, então eu queria muito. Eu vou te mandar um direct aqui pelo Instagram, te mando meu e-mail, para ver se você consegue Ótimo. me enviar algumas literaturas. Passo sim. Obrigada, viu, Felipe? Nada, eu que te agradeço. Realmente é comum, é muito difícil achar artigo bom realmente na área de fototerapia, porque a maioria está em língua estrangeira. A maioria está em língua estrangeira, nem todos em inglês, tem até em outras línguas, né? Por exemplo, o ILIB tem muitos artigos, os primeiros foram em russo, em outras línguas também, então é mais difícil achar. Mas eu tenho sim, tá? Artigos com ótimo embasamento, de pesquisadores aí, de ponto, como eu participo de um grupo de pesquisa que é muito antigo, lá nós temos acesso aos artigos com facilidade. Tem muitos artigos que são produzidos em Oxford, em Harvard, e não são tão divulgados, né? Ficam mais naquele meio. Então, acaba que nós temos acesso a esses artigos, eu tenho eles salvos, eu passo, sim. Fica à vontade de estar me chamando aí, que eu passo ele para você. Outras pessoas falam que querem artigos aí, só me encaminhar uma mensagem que eu passo os artigos para vocês, tá bom? Pessoal, eu quero agradecer a professora Cleide pelo convite, todas as outras tutoras que estão aí. Eu fico extremamente feliz, como a professora Cleide citou no início, né, que eu sempre prizo por estar passando esse conhecimento, eu gosto muito. Sou professor porque eu realmente amo dar aula, gosto muito da prática clínica e faço a prática clínica justamente para eu ter essa experiência, mas eu amo dar aula e eu gosto muito de ajudar no que eu posso, porque eu fui ajudado no meu início. O pessoal me conheceu na Biodermis, a Biodermis, assim, foi quem me deu a oportunidade para estar começando a trabalhar, quem valorizou o meu trabalho. Depois que eu saí de lá, outras pessoas valorizaram muito o meu trabalho. Com a graça de Deus, se eu cheguei até onde eu cheguei, estou crescendo cada vez mais, com a ajuda de muitas pessoas, o Renato, de Saúde e Inovação, que me ajuda muito também. Sem dúvidas, pessoas me ajudaram e me ajudam, por isso que eu tenho o maior prazer em estar ajudando também tudo que eu puder. Então, quem tiver, como a professora citou em relação a caso específico que ela tem, quem mais tiver aí, fique à vontade. A técnica de LIB que ela citou é uma técnica sensacional, uma técnica que tem resultados fisiológicos surpreendentes. Tem um trabalho de LIB, que eu sempre gosto de citar ele, que é um dos trabalhos mais sensacionais que eu já li. Um trabalho de LIB sendo aplicado em pacientes que sofreram acidente vascular cerebral e através de exames de imagens foi demonstrado que os pacientes que sofreram acidente vascular cerebral e fizeram a técnica de LIB recuperaram, além de ação cognitiva, crescimento, vamos dizer assim, de massa cerebral. Então, eles recuperaram funções que eles tinham perdido e muito provavelmente eles não iriam recuperar. Recuperaram através da associação da técnica de LIB com outras metodologias também. Esse é um dos artigos mais fantásticos. Tem um artigo muito bom também da associação da laser terapia no tratamento de pacientes com mal de Parkinson, mostrando que a laser terapia é capaz de melhorar a qualidade de vida dos pacientes com mal de Parkinson. Realizado lá em São Paulo, esse trabalho, um trabalho brasileiro, muito bom, reconhecido internacionalmente como um dos melhores trabalhos na área, e nós temos acesso a ele. Foi feito com equipamento Vacuum Laser, é um trabalho sensacional. Pessoal, agradeço a todos que estão aí comentando, que estão elogiando a aula. Muito obrigado a todos vocês, pessoas aí que já me conhecem, foi um prazer revê-los, e a todos vocês que eu estou conhecendo agora, um prazer conhecê-los.
e podem contar comigo para o que vocês precisarem. Professora Cleide, comentar mais alguma coisa? Felipe, se eu pudesse, eu continuaria a aula aí até amanhã, né? Porque tem muito assunto, né? Tem muito. Eu falo o seguinte, que essa área realmente tem que dedicar muito, tem que estudar, buscar muito conhecimento em relação aos, né, a todos os artigos. Eu falo que a gente tem que saber realmente dar toda a informação embasada. Então, essa aula foi maravilhosa, eu creio que agregou muito aí para os alunos. Para mim, então, nossa, muita coisa que eu tinha dúvida que eu consegui também, né, ter o entendimento. E agora nós vamos colar em você. Aí tem gente chamando aí. Daqui a pouco tá chegando, né? YouTube, Telegram, daqui a pouco tá chegando aí muita coisa nova. Com a graça de Deus, nós vamos ter muito mais conteúdo aí. Tá. Eu vou pedir que cada uma desative o áudio para, né, quiser deixar uma mensagem para o Felipe aí ao vivo, eu acho melhor. Jéssica perguntou aqui sobre a empresa que você trabalha. Esses aparelhos são somente para venda? Ô, Jéssica, geralmente eu acredito que sim. Eu não sei te responder ao certo, porque eu não trabalho no setor, eu não participo do setor comercial, justamente para poder não falar questão de venda, essas coisas nas aulas, eu não participo do setor comercial. Por exemplo, se me perguntar quanto custa um aparelho, eu não sei te falar. Eu já tenho mais questão dos parâmetros. Mas se você quiser saber mais informações a respeito, me encaminhe aí também um direct que eu passo o contato de um profissional que vai poder te responder isso aí de uma forma mais correta, tá? Eu não sei te falar certinho se é só para venda ou se aluga, quais as situações que eles fazem lá. Quem você quer que manda a pergunta? É para o professor, né? Perfeito. Gente, quem quiser Flávia e Ítala, eu estou escutando vocês duas conversando aí, gente. Nós já ouvimos, nossa, sabemos todos os segredinhos agora, olha aí. Já foi. Eu não, tô caladinha. Tá. Felipe, então assim, olha, todo mundo ativou o som, meu Deus, vai ter que levantar o dedinho. Quem... Todo mundo conversando. Toma. Kelly, você quer deixar aí a mensagem para o Felipe? Pessoal, quem quiser, fica à vontade. Então, temos 2 minutos para encerrar a aula, gente. Felipe, então nós vamos encerrar a aula, porque tem uma musiquinha aí. Encerrar? Professora, você tá parecendo um leãozinho com esse cabelo. Hã? Oi? Então, Você Felipe... tá parecendo um leãozinho com esse cabelo, eu tô adorando. Eu? Ô, Felipe, você só vai começar a reparar agora que as nossas, né, o nosso cabelo, a nossa linha de expressão, vai começar a fazer tirar a luz aqui para poder disfarçar um pouquinho. Vou até apagar a luz aqui, passar um pouquinho mais a luz. Também. Vou fechar. Então tá, gente, eu quero agradecer a participação de todos. Muito obrigada mesmo. E, Felipe, você arrasou, a aula foi. Então, eu só desejo a vocês sucesso, que Deus te abençoe muito, viu? Amém. Deixa eu só abrir aqui. Pessoal, agradeço muito, tá? A todos vocês que deixaram o elogio aí, significa muito para mim saber que cada dia eu me esforço para poder estar melhorando. Eu leio aí na média de 3 a 4 artigos por dia, justamente para poder estar cada vez mais aprendendo e trazendo sempre informações com embasamento científico para não confundir, né, mais a cabeça dos profissionais, também para poder estar levando informação realmente científica e, claro, sempre aprendendo com vocês também. Mesmo vocês estando na graduação, com certeza vocês têm experiências já que eu não tenho, que a professora Cleide não tem, por isso que é sempre importante entender que, ora, nós estamos aqui ensinando, mas todos que querem ensinar para realmente serem bons professores, eles têm que ter a capacidade para sentar e aprender também. Por isso, cada um que está assistindo aí,
com certeza vocês têm coisas para nos ensinar também. Agradeço muito a todos vocês. Agradeço muito a todos vocês. Pessoa pedindo desculpa pelo leãozinho, sem problema. Pessoa que falou sobre o curso aí, me chama no direct que eu vou passar o cupom de desconto para você, tá? Agradeço muito a todos vocês. Fiquem com Deus, que Deus possa estar abençoando cada um de vocês e contem comigo para o que vocês precisarem e eu puder ajudar, certo?